22º Festival Arte Serrinha Atlânticos. Obrigado pela presença de todos. A gente está hoje iniciando, a primeira semana do festival. Nossos professores da semana estão aqui, Kessia, Felipe, Caíto. E essa é a primeira mesa do festival, uma palestra hoje, aliás. E toda essa história começa com uma coincidência incrível, porque a Luciana Pinheiro, que eu já tinha lido o livro dela quando teve a exposição da Ilma Flint em São Paulo, É uma história tão incrível da Ilma, assim. E daí, no ano passado, eu fiquei sabendo que ela estava morando aqui perto de Bragança, Nossa amiga Ana Roberta trouxe ela para uma palestra aqui em Bragança, e daí, eu vi essa história contada pela própria autora, fiquei encantado, daí eu descobri que ela veio morar em Bragança. Então, assim, esse Festival Atlânticos, que vai ter tantas conversas incríveis sobre a língua portuguesa, sobre as nossas heranças, sobre as nossas... Então, assim, a gente incluiu uma história que não tem a ver com os Atlânticos exatamente, mas tem a ver com uma coincidência incrível, E uma Flint é isso, É uma coisa que transcende, eu acho, assim, Quando eu conheci o trabalho dela, eu que, desde menino estudo história da arte, de repente aparece uma artista que a gente nunca tinha ouvido falar, ninguém tinha ouvido falar, De repente, cara, daí você descobre que ela estava fazendo, assim, ao mesmo tempo que o Paul Klee, ao mesmo tempo que o Kandinsky, tinha uma artista abstracionista e ainda com uma ampla história espiritualista ligada a esse trabalho, Então, assim, foi uma descoberta, História da arte, eu sei que é uma eterna revisão, E, inclusive, essa questão desse ano do festival tem a ver com isso. Começa o tema Atlânticos um pouco durante a Bienal do ano passado. Essa questão tão latente hoje, assim, na arte, que é essa revisão, a coisa do decolonialismo e etc. Daí eu falei, vamos tentar olhar de vários pontos de vista, Porque na África, hoje, a questão é totalmente diferente. As questões nossas aqui no Brasil são diferentes da Europa, Portugal, que é o caso, que é Angola, que é Guiné-Bissau, que é Cabo Verde. Então, a ideia do festival desse ano é entender o que a gente pode construir juntos, entender um pouco. Tem uma questão, tem uma herança pesada, tem diversas questões que envolvem essa relação. Mas o importante para a gente é olhar todos esses pontos de vista. E, enfim, voltando a Luciana, eu acho que a gente tem uma história linda para ouvir hoje. Por favor, grande prazer, Luciana Pinheiro. Então, boa noite, eu agradeço primeiramente ao convite. Digo que falar de Hilma é encontrar espaços de muita polêmica, às vezes, ela incomoda, ela transgride, ela era uma transgressora, silenciosa no tempo dela, mas por onde eu venho passando e venho falando sobre ela, sempre tem um ponto de inflexão, que foi o que aconteceu quando eu encontrei Hilma. Então, eu sou mineira, sou formada, minha primeira formação em artes, a segunda formação em aconselhamento biográfico, biografia humana pela antroposofia, e eu atuo há 30 anos a partir desse viés também, de olhar para a biografia humana como uma obra de arte. Então, eu vou contar para vocês hoje uma história e contar como eu cheguei até Hilma. Peço a paciência de vocês que, em alguns momentos, eu vou ser um pouco didática, porque a minha ideia é, primeiro, criar um campo imaginativo para que vocês possam entender onde Hilma estava inserida, num contexto cultural, histórico, social, até para poder entender o tamanho de tudo que ela fez. E eu acho que essa memória do tempo, no fio do tempo, tem a ver com como eu trabalho com a biografia humana também. Então, como que eu encontro Hilma? Por acaso.
Eu estava no Pompidou, estava em Paris com um grupo, eu levo pessoas para viagens inspiradoras dentro do caminho biográfico, e eu estava em 2008, na França, fazendo o caminho dos impressionistas e escutando as biografias dos participantes e contando as biografias dos pintores. Então, passávamos por vários lugares onde os impressionistas moravam e pintávamos juntos. E, quando estávamos em Paris, num último dia, tinha uma tarde livre, e eu fui ao Pompidou, e tinha essa exposição, Os Traços do Sagrado. E eu entrei na exposição sem nenhuma expectativa. Eu fui para ver Mondrian, Kandinsky, Kupka, Malevich. E, quando eu chego lá, tinham 3 obras de quase 4 metros de altura, com o nome Hilma af Klint. Imediatamente eu achei que era parente do Klimt, mas não era com M, era com N. E achei que era um homem, obviamente, os abstracionistas. Aí, no catálogo, estava escrito que ela era uma artista sueca do século XIX, do século passado, com uma pegada na antroposofia. Eu falei, opa, como assim? Já me chamou a atenção. E, por fim, tinha uma nota de rodapé assim. Ela deixou o trabalho dela guardado para que somente no futuro fosse visto. Ela pintou no silêncio. Aquilo me impactou. Eu tinha 42 anos na época, isso foi há 17 anos atrás, 16. Eu lembro que eu fiquei sem dormir naquela noite. Eu falei, como? Eu era artista também. Como que uma artista deixa um trabalho para o futuro, porque o mundo... Ela acreditava que não ia entender o trabalho dela. Mas não tinha nada sobre ela além disso, nada. Então, nesse sentido, passa, por favor, foi um trabalho arqueológico, né? Foi realmente um trabalho arqueológico. Quando a gente fala do tema desse festival, né, ela vem de uma família de cartógrafos. Então, os tios, o pai, o avô eram almirantes marinhos da Marinha, e eles cartografavam o Mar Báltico. E ela é uma cartógrafa do invisível, né? Então, acho que tem a ver o tema também. Pode apertar. Então, o que eu fiz... Não, pode passar anterior. Esse. O que eu fiz ao longo de 10 anos, foram 10 anos escrevendo, 10 anos pesquisando, e eu confesso a vocês que a minha pesquisa não tinha uma expectativa de virar um livro. Eu não era uma escritora, eu era artista, eu era biógrafa, trabalhava com a biografia dentro do ateliê, junto com as pessoas, para olhar para a sua própria história dentro do viés das leis biográficas. E, de repente, eu não conseguia parar de pesquisar sobre Hilma, não conseguia parar de escrever sobre ela, não conseguia parar de olhar para isso. E, nesse sentido, ter estudado antroposofia e trabalhar a partir desse fundamento foi muito importante. Por quê? Porque ela conheceu Rudolf Steiner. E o caminho dela, dentro do caminho artístico, também foi impactado pela ciência espiritual. Então, quando eu estava estudando sobre Hilma, eu também conseguia fazer um paralelo. E, com os tradutores dos diários dela, ela deixou muitos, 126 diários, cadernos, mais de 24.000 páginas, escritas à mão, mais de 1.200 obras pintadas, guardadas num porão. E os tradutores do sueco para o português, eles não entendiam o que estava escrito nos diários, porque tinha um fundamento esotérico ali. Então, eu tinha que dar aula para os tradutores do que eles estavam traduzindo também, né? E o caminho foi um caminho arqueológico, porque eu fui juntando os retalhos, por isso que eu pus o slide dos retalhos. Primeiro, porque ela destruiu tudo que tinha a ver com a vida pessoal dela. Ela não se achava importante como pessoa. Ela achava que o legado artístico era importante. E aí não é possível, né? Uma mulher ter feito tudo isso e não ser colocada no fio da história, né? Não da história da arte, necessariamente, mas da própria história, né? Ela deixou algo. Então, quem foi essa mulher? Então, como biógrafa, eu comecei a pesquisar nesse viés. Fui a várias exposições dela no mundo, observei durante horas o impacto do trabalho dela nos visitantes, fiquei amiga dos cuidadores da exposição, fui para o Goetheano, na Suíça, que é a Escola da Ciência Espiritual, e encontrei cartas que ninguém sabia que existiam, cartas de Steiner com ela e dela para Steiner.
né? Então, tudo isso foram retalhos que eu fui costurando. Entrevistei o sobrinho neto dela na Suécia, que foi quem foi o segundo herdeiro desse testamento, né, desse legado. Enfim, é só para vocês entenderem que, nesse começo, eu vou contextualizar muito a pesquisa, para depois entrar na Hilma, para vocês entenderem o quão silencioso e misterioso foi tudo isso, inclusive aos olhos do mundo, né? E tem muita coisa na internet que, se vocês procurarem, é importante que vocês tenham um filtro, né? No meu livro, eu coloco os fatos, eu vou trazer fatos. E eu já peço de antemão que vocês abram um espaço sem certezas, porque muitas coisas que eu vou trazer, já hoje ainda é um tabu. Falar de arte e espiritualidade ainda é um tabu. Então, e eu vou falar de ciência espiritual, de arte, vou falar de espiritualidade, vou falar de um caminho alquímico, né? Então, eu quis trazer um fio histórico, só para vocês contextualizarem um pouco, quando ela nasce, em 1862. Né? Então, um ano depois, né, o Manet estava pintando o almoço, né? E depois, em 69, a tabela periódica começa a ser publicada. E, em 73, começam as primeiras mulheres a ter o direito de estudarem numa academia, em classes separadas, não em classes mistas, mas foi o segundo país que aceitou mulheres numa academia. E Hilma era uma delas, uma das mulheres que estudou. Uma outra coisa importante é o estudo da psicologia, da psicanálise, que começa nessa época. Nós estamos falando de uma época em que inaugura a psicologia, a psicanálise, várias ciências deram um boom com a descoberta do átomo, do raio-x, do telefone, do carro, da geladeira, da eletricidade. Tudo isso aconteceu ao longo desses anos depois que ela nasceu. Né? E, em termos artísticos, né, Munch é esse primeiro movimento dentro desse caminho, né? E esse caminho também da Revolução Industrial. Né? Pode passar. Eu não vou trazer tudo, porque essa é uma aula mais completa, mas eu queria trazer esse viés histórico, né? Daqueles que foram, o Thomas Edison, né? Todo esse caminho de um movimento onde, nessa efervescência dos artistas, nesse lugar da ciência, a ciência e a arte estavam começando a criar polaridades. Ela traz uma nova cosmogênese. Então, esse é um dos diários dela, né, que ela deixa em Dorna, na Suíça, quando ela mora lá. E o caminho que Hilma estabeleceu não era somente como artista, ela era uma cientista, porque os diários eram catalogados, as séries que ela pintava eram numeradas e catalogadas em função das datas dos diários. Então, é um tratado científico. Então, no âmbito da arte e da ciência, ela entra como aquela que está no viés. Por isso que eu falo, abra um espaço. Ela não era artista, ela não era só cientista espiritual, ela era isso tudo. Né? Pode passar? E aí eu queria trazer um pouco desse conceito do que é o holismo, né, no seu sentido etimológico. Ele fala desse entendimento integral dos fenômenos. E a vida dela tem tantas camadas que o que eu vou trazer hoje em 1h30 são recortes, porque eu poderia falar sobre ela durante horas. Hoje eu tenho uma comunidade de pesquisa e de estudo sobre os diários e a vida dela. Tem pessoas do mundo inteiro e que a gente se dedica a traduzir os diários e a trabalhar com essa ciência espiritual aliada ao trabalho artístico dela, para que isso não ficasse separado, porque ela deixou num testamento, quando ela morre em 1944, que todo o trabalho que ela estava deixando fosse em prol que a humanidade, no futuro, e ela acreditava que eram 50 anos para frente, estivesse apta a herdar esse material, mas que a pintura dela era uma moldura para o conteúdo espiritual que ela tinha deixado como pesquisa. Então, que era importante que, junto com a obra vista como uma obra de arte, fosse também considerado o conteúdo da pesquisa espiritual dela.
Então, por isso que o tempo todo eu vou trazer recortes, porque é tão profundo, e são 82 anos de vida, né? E eu trago para vocês hoje alguns pontos luminosos dessa biografia. Então, como eu disse, a gente vai falar no âmbito alquímico. Todos os alquimistas, eles eram artistas e cientistas. O alquimista precisava desenhar aquilo que ele via como fenômeno e conseguir traduzir aquilo, assim como o cientista precisava, como o alquimista precisava também ser cientista o suficiente para reconhecer o fenômeno e encontrar a lei por trás, né? Então, como artista, ele podia, de alguma forma, ter habilidades, né? Criar dentro do caminho alquímico, dentro de toda essa ideia da alquimia, desde Paracelso, Hermes Trismegisto, o que está acima, o que está abaixo, o que está dentro, o que está fora, né? E o artista e o cientista eram, na verdade, os alquimistas do passado. E Hilma, para mim, é considerada essa alquimista também. A gente vive hoje tempos mornos, né? Doentes de normalidade. E a nossa alma, eu entendo assim, eu entendo que a minha alma tem uma busca de sentido. Talvez vocês também sintam isso, que o tempo hoje pede um sentido além. Existe uma sede por algo além. A gente tem tantas informações, tantas possibilidades de informação pela internet, pela globalização, mas eu mesma, como pesquisadora, tem horas que eu olho o que está na internet sobre a Hilma e eu me espanto com a quantidade de fake news. Então, o que realmente é essencial? E ela viveu a vida dela em busca dessa essência, para deixar um substrato alquímico para cada um que estivesse sede dessa busca. É um caminho para a alma, né? Então, Então, ela era... Não, espera um pouquinho, espera. Eu vou devagar. Para começar, ela já começa transgredindo, porque ela era uma mulher, né? E, dentro desse âmbito da mulher, no século em que ela nasce, a mulher era criada, educada e domesticada para ser mãe e uma esposa amantíssima. Dentro da sociedade, era esse o papel da mulher. Fazia artes, fazia desenho, fazia bordado para ganhar dotes. Era esse o lugar dela, numa Suécia daquele tempo, numa Europa daquele tempo. Mais do que isso, ela era pequena. Ela tinha 1,5 m. Eu acho isso super importante, porque eu vou contar depois como ela pintou obras de 4 metros escondida. Ela tinha 1,5 m, ela era frágil. O sobrinho neto dela deixa escrito, né, o herdeiro direto dela, de que ela era uma mulher, aos olhos, assim, que parecia ser muito frágil, mas que, quando ela batia os olhos nele, ele tinha muito medo, porque ela tinha olhos azuis profundos e ele se sentia nu na frente dela. Então, o tamanho não era documento, literalmente, para a Hilma. Ela era quieta, ela era muito introspectiva, o perfil dela era totalmente introspectivo. Ela me ensinou muito sobre silêncio. Eu aprendi muito sobre silêncio com Hilma. Ela era ousada do jeito dela, transgressora do jeito dela. Ela era fora dos padrões porque ela escolheu não se casar. Então, quando ela tinha em torno de 20 anos, quando ela entra para a academia, por mérito próprio, porque a família dela não tinha condições de pagar pela Escola de Belas Artes, ela entra porque ela era uma excelente desenhista, ela decide que ela não vai se casar e que ela vai viver dos recursos dela. E assim ela fez, passando muita dificuldade, mas ela fez. O que mais? Profunda, tão profunda quanto o oceano, que ela cartografou no invisível. E ela era visionária no sentido de que ela viu além e ela disse, esse trabalho não é para agora, e ela acolheu isso a partir de toda a guiança que ela teve, e, por fim, ela era clarividente. Ela tinha uma clarividência, era mais do que uma vidência. Tá? Dentro do caminho iniciático, de um viés espiritual, a clarividência é um grau acima da vidência. E ela foi comparada, inclusive, por um dos estudiosos que leu todos os diários dela, que eu entrevistei na Suécia, com o mesmo nível de clarividência que o próprio Rudolf Steiner.
quando ela nasce, Estocolmo era uma recém-vila viking, ainda com bairros com esgoto a céu aberto, com as pessoas morrendo ainda de muitas infecções, porque Estocolmo era uma vila com incêndios de bairros inteiros, porque as casas eram de madeira. Então, poucas crianças sobreviviam nessa época, porque era um lugar ainda muito primitivo, muito quase medieval mesmo, né? A Suécia não era a potência que ela é hoje. Quando Hilma tinha em torno de 7 anos, é que o governo começa a investir na educação. Até então, era um país com muitas dificuldades, e a própria capital era um lugar muito restrito ainda, em termos de cidadania. E, como eu disse, a gente fala também do que estava acontecendo na história daquela época, principalmente na Revolução Industrial, onde a mão de obra humana estava sendo substituída pela máquina. O Fordismo, todo aquele lugar de fazer em série, né? Todo esse caminho de fazer e produzir em série. E aí o artesanato, as habilidades manuais, esse lugar do aprendiz através das mãos, estava sendo substituído. E todo o caminho da matéria, o materialismo, estava se intensificando no mundo como um pensamento racional na ciência, né? Linnaeus é sueco. Linnaeus é um dos grandes cientistas que, na época, pregava esse racionalismo científico e, junto com isso, a gente entra na Revolução Industrial como um lugar onde a máquina começa a substituir, né, e a triturar esse lugar humano. Então, o processo alquímico, a imagem que eu quero trazer para vocês, quando eu peço para abrir esse espaço, né, dentro de um pensar mais concreto, é a imagem alquímica do fenômeno da intensificação e da polaridade. Tudo que é vivo no mundo, da planta ao cosmos, na cosmogênese como um todo, passa, nossa biografia, nossa vida humana, passa por a vivência da polaridade e da intensificação. Então, vocês podem olhar para a sua biografia e perceber, eu cheguei num nível de intensificação que aquilo mudou, e ali polarizou algo, ou dentro dessa polaridade algo se intensificou. Faz sentido isso que eu estou trazendo para vocês? Intensificação e polaridade são duas palavras importantes para olhar para a obra da Hilma e compreender o que está por trás. Porque o que ela fez foi pintar a polaridade da alma, por isso que o meu livro chama As Cores da Alma. Ela traz uma polaridade e ela te convida a entrar na terceira via a partir da sua própria consciência. Ela te convida a intensificar o processo e descobrir o caminho. Ela não facilita, já estou dizendo. Pode ir. Então, como eu disse, ela era uma menina introspectiva e ela nasce num castelo, num palácio de Karlberg, não porque ela era uma princesa, mas porque esse palácio foi transformado numa academia militar. E o pai dela era um almirante militar. Então, na época, ele morava junto com os cadetes. E a família dos almirantes tinha uma ala nesse palácio. Nada muito luxuoso, era uma ala onde a família morava. Então, ela tinha irmãos mais velhos, ela é a terceira filha, e nasce a irmãzinha dela, que era a única conexão mais profunda, que, segundo toda a minha pesquisa mostra, ela se sentia muito deslocada dentro dessa família, porque ela tinha visões, a família era protestante, então ela já trazia um viés de incomodar bastante, porque ela via coisas, ela tinha visões premonitórias que depois foram comprovadas, mas ela era muito diferente dos irmãos mais velhos, e o pai, como sendo um militar, tinha todo um rigor militar. A mãe era finlandesa, e dizem que, às vezes, ela era mais dura do que o próprio pai. Porque o pai, nas horas vagas, gostava de música. E todos os compêndios científicos de todas as descobertas da Europa em relação a tudo que aparecia no viés científico, chegava na academia militar. Então, ela cresceu recebendo notícias de primeira mão. Já que não tinha internet naquela época, ela descobriu sobre uma série de descobertas científicas junto com esse pai, que, nas horas vagas, era músico também e amava matemática. Então, essa criança introspectiva cresce dentro de uma polaridade. Vamos lá. Qual que é a próxima polaridade?
as mitologias. Nos jardins desse palácio tinham pedras rúnicas. Pouco interessava para os militares, mas foram encontradas pedras de runas do deus Odin. A mitologia nórdica riquíssima, com suas lendas, com suas imagens. E a própria aurora boreal, que para muitos povos, há muito tempo lá naquela região, era considerado mágico, né? Então, essa menina cresce dentro de um rigor, de uma disciplina, de uma consistência, né, da disciplina, que foi muito importante para o caminho dela como cientista, e com essa abertura da vidência dela diante de toda essa mitologia e de todas essas imagens que o céu projetava em cores, né? Consegue entender essa diferença na alma dessa menina, né? Diferença nessa polaridade, né? E ela dizia, é um vídeo, ela dizia que ela se sentia pertencente num único lugar, quando ela estava na natureza. Só quando ela estava na natureza que ela sentia de fato que ela tinha um lugar, porque ali ela conseguia se sentir incluída, né? Essa é uma pintura dela, inclusive, porque ela se torna uma proeminente paisagista e retratista, né? Então, ela conta que as melhores épocas da vida dela eram os verões na ilha dos camponeses, que era onde a mãe levava ela com os irmãos, quando o pai estava em alto mar com os cadetes. Era o único momento em que ela sentia uma verdadeira alegria, era com a natureza. Pode ir. Esse é vídeo também. Aqui são algumas imagens de Hilma, porque ela se torna uma pintora, uma desenhista veterinária, botânica, vários livros didáticos de escolas na época. Ela foi que ilustrou esses livros, né? Ela vivia do trabalho dela, ela era uma grande desenhista. Pode ir? Acho que está repetindo. Bom, aí acontece um ponto de inflexão na biografia, que eu já contei para vocês que na biografia existem momentos que se intensificam e abrem um novo portal. O portal para a Hilma foi aos 18 anos, quando a irmã dela mais nova, que era a única relação mais amorosa, mais próxima que ela tinha, que era com a Hermínia. Ela tinha 10 anos quando a Hermínia nasce, né? E aí, quando a Hermínia tinha 8 anos de idade e Hilma 18 anos, a Hermínia morre. E a morte dessa menina mudou tudo. Mudou a vida de Hilma. Ela entrou numa profunda depressão, questionando uma série de paradigmas, inclusive religiosos. Por que isso? Qual que é o sentido disso, né? E os pais ficaram muito preocupados com isso. E, por conta disso, eles permitiram que ela começasse a frequentar sessões espíritas, que, na época, na Suécia, vou falar mais profundamente sobre isso, o kardecismo não era ainda uma doutrina. Kardec tinha morrido há pouco tempo, então não tinha chegado ainda como uma doutrina, como a gente conhece o espiritismo. Mas existiam muitos médiums. Então, os pais, que eram protestantes, aceitaram que ela frequentasse sessões espíritas. Pode ir. E aí também foram flexibilizando para que ela pudesse se entregar um pouco mais à arte, porque, de alguma forma, a arte era o viés onde ela se expressava. Então, dentro desse lugar onde ela foi adoecendo de tristeza e de falta de sentido, eles foram aceitando que ela se dedicasse à arte até que chegasse o marido. Acho que foi mais ou menos por aí. Deixa essa menina se distrair. Se ela passar, se ela conseguir a bolsa na faculdade, ok. E ela conseguiu com mérito próprio. Então, com 20 anos, ela entra para a Academia de Belas Artes, a Academia Real de Belas Artes, como a segunda turma de mulheres que pôde estudar numa academia superior, separada dos homens, né? Essa é uma das pinturas dela também, e eu acho importante que a gente olhe, porque na época em que ela se insere nesse meio, né, como estudante de artes, começava a acontecer uma inquietação dos estudantes, como um movimento de revolução mesmo, porque eles estavam incomodados com a forma como eles aprendiam a pintura dentro das academias. E qual que era a forma? Cópia. Copiar a paisagem, copiar o retrato e copiar pinturas clássicas de antigos pintores. Não tinha espaço para criar nada.
E a paleta de cores também era restrita. Você vai usar tons assim. Você não vai usar um vermelho, um laranja, um violeta, porque isso não faz parte da história da Academia de Artes. Isso não só na Suécia, na Europa como um todo. E ela cumpre todo o protocolo de uma artista, de uma estudante de artes, sem se envolver em nenhum movimento. É importante que vocês saibam disso. Ela não tinha interesse em entrar em nenhuma revolução. Pode ir. Então, essa é uma foto dela dentro da academia, e teve um fotógrafo não, um dos estudiosos dela que fala que o olhar dela, né, ela não estava olhando para frente, ela estava olhando para cima. Né? É interessante. Parte da minha pesquisa, como ela deixou pouca coisa, eu fui juntando os retalhos, foi contemplar as fotografias dela. E contemplar e entender o gesto dela, entender o olhar dela. Então, eu deixo vocês fazerem esse olhar, essa observação fenomenológica, né? Dessa menina, uma menina de 20 anos. Né? Pode ir. Junto com ela, tinha uma colega, que ela encontra na academia, que se chamava Anna Cassel. Hoje, Anna Cassel está sendo considerada também uma pintora muito importante, mas como hoje não posso falar de Anna, eu deixo um lugar na história de Hilma, porque foi fundamental esse encontro de Hilma. Encontros humanos criam pontos de inflexão na nossa biografia. Esses encontros, o encontro com Hilma mudou a minha história, provavelmente pode mudar. O que acontecer aqui nessa semana pode mudar a sua história. Os encontros humanos fazem isso. Ana foi um encontro humano que mudou a história total de Hilma, porque Ana era sufragista, ela ia para a rua com bandeira, ela lutava pelo feminismo, ela também não queria se casar, ela tinha uma pegada muito diferente de Hilma, e ela estava inserida nessas revoluções todas. Ela era muito colérica. Diferente de Hilma, que era quieta, silenciosa, mas as duas se davam muito bem e se tornaram amigas até a morte. Então, aos 25 anos, ela se forma, né, e ela ganha, por mérito próprio, o direito de ter um estúdio no coração cultural de Estocolmo, que ficava na Hampton 5, que é esse prédio, separado da Academia de Belas Artes, onde os grandes formandos tinham direito a ter um estúdio para trabalharem profissionalmente. Então, ela ganha o direito de usar esse estúdio, ela usa durante anos, e, quando vem o telefone, quase na mesma época, ela ganha o nome dela nas páginas amarelas, como pintora retratista e paisagista. E, assim, ela ganhava a história dela, como uma profissional. Né? Então, eu queria convidar vocês a dar uma olhada. Espera um pouquinho, não põe ainda não, espera um pouquinho. Quero que vocês olhem para ela. Essa foto é uma foto muito especial. Primeiro, porque se a gente pensa que tinha um fotógrafo que foi no ateliê dela para fotografá-la, como se sentava uma dama naquela época? Né? Pernas juntas, né? Mão sobre o colo. Não era assim que se sentava? Era assim que se sentava uma dama. Olha como ela está solta na cadeira. Né? E o olhar dela não é nem um pouco interessado em ser fotografada. Tipo assim, acaba logo com isso que eu quero pintar. Né? Provavelmente tinha no olhar dela uma insatisfação por aquele lugar. Vocês não sentem isso? Tipo, ai, acaba logo. Né? Outra coisa que me chama a atenção é essa tulipa, bem colocada no canto da mesa. Eu vi tulipas negras na Suécia. Eu não posso dizer que era negra, mas é uma tulipa escura. Pode ser vermelha, pode ser negra. Mas existem mistérios ali. Aquilo ali foi colocado ali. Né? Não é uma rosa. Pode apertar agora a grande sacada. Então, Hilma, enquanto ela pintava retratos e paisagens de dia, de noite, ela começou a pintar, escondido, todos os símbolos e todas as formas que ela começou a acessar. E ninguém podia ver, ninguém podia saber disso.
Pode ir. Esses são os retratos, as paisagens e os retratos da época, né? Hoje estão nas casas dos herdeiros e valem milhões de dólares, de euros, né? Mas, na época, devia ser um valor, né, considerado comum, né? Pode ir. Agora tem um vídeo também. Então, como eu disse, nessa mesma época, né, em que Hilma estava ali, trabalhando escondido e acessando esses símbolos, os cientistas estavam descobrindo o raio-x, o código, o rádio, né, as ondas de rádio, e os espiritualistas, os sensitivos, estavam indo para as mesas espirituais, fazendo sessões espíritas e espiritualistas. Qual que é a diferença? A diferença é que os espíritas estavam acessando os mortos, e os espiritualistas estavam acessando mestres de alta patente com mensagens universais. Deu para entender a diferença? Pode ir. Mais um. Aí. Então, em plena burguesia europeia, bem naquela época onde, enquanto Hilma estava lá trabalhando no estúdio dela, e debaixo dos estúdios tinham galerias onde Munch, o próprio Mondrian expunha, né? E onde ela passava, ela não estava necessariamente envolvida com aquele movimento, né? Mas o que acontece? Ela também frequentava a teosofia, os grupos teosóficos com Annie Besant. A Suécia tinha uma representação teosófica. Ela frequentava sessões espíritas, ela frequentava sessões espiritualistas. Ela estava em busca de algo, né? Então, o que era modismo e qual que era a busca genuína? A de Hilma era genuína. Tanto é que, pode seguir, né, a burguesia ela fechava grandes salões, né, e faziam grandes espetáculos com os médiuns da Europa inteira. Então, iam médiuns da Rússia, iam médiuns de vários lugares, inclusive dentro do processo todo de estudo e pesquisa. Hilma foi nessas seances, né? E aí as mesas flutuavam, luzes apareciam, porque a fotografia é inaugurada nessa época também, pode ir. E ectoplasmas, fenômenos mágicos, fenômenos de materialização de ectoplasmas, tudo isso acontece com a permissão da própria burguesia, dos próprios burgueses. Por quê? Porque a religião protestante não estava mais satisfazendo, alimentando a alma. Porque tinha um raio-x, né? Tinha um rádio. Eu não podia tocar naquilo, mas aquilo era mais interessante do que escutar Deus a partir de um outro lugar. Não, então eu podia escutar o meu avô que tinha morrido, eu podia ver um espírito se manifestando na minha frente, eu podia escutar um grande mestre, que Madame Blavatsky me ensinou sobre a Índia, né? Pode ir. Só que aí, aquele povo que sai do campo, que vai para o chão de fábrica, para trabalhar nas indústrias, também queria mágica. Ele também queria essa magia, mas ele não podia frequentar os salões. E aí surge Houdini com o circo mágico. Na mesma época, entende a polaridade aí? Na mesma época em que você podia frequentar, se você fosse da burguesia, uma grande mesa com uma médium russa se manifestando com uma série de mensagens, você podia, ou não, né, frequentar o circo e ver uma mulher barbada, um homem, né, sem cabeça, né? Então, qual que é o discernimento que era preciso naquela época para uma jovem descobrir o que era verdadeiro e qual era o caminho que podia realmente alimentá-la das suas angústias e dos seus anseios? Hoje, se a gente ainda tem toda uma magia da internet, né, e que a gente também fica buscando o que é concreto, o que é verdadeiro, naquela época, para ela, o verdadeiro estava por trás de uma ciência espiritual. Então, ela era uma artista que, durante anos, estava se dedicando como uma profissional e vivendo disso, cuidando da mãe viúva. O pai já tinha falecido, ela morava com a mãe, os irmãos já tinham se casado.
E ela era amiga de Ana Cássio, que também frequentava a sessão teosófica, que também frequentava os grupos espiritualistas, não mais espíritas, porque ela não estava interessada em falar com os mortos. Ela estava interessada em mensagens mais de uma outra qualidade de transcendência. Ela encontra nesses grupos Sigrid, Matilda e Cornélia. E elas fundam um grupo que elas se chamavam A5, que é o The Femme, que não é as fêmeas, mas A5. Né? Pode ir. Agora é um vídeo, né? E elas foram criando seus rituais. Elas registravam os encontros, elas tinham um apartamento. A Cornélia, a Matilda e a Sigrid eram mais ricas, eram casadas, e, em vez de tomar chá numa sexta-tarde, elas iam para esse apartamento fazer os seus rituais, provavelmente escondido dos maridos. Né? Mas tudo bem, não eram amantes, então eles não se importavam tanto. Pode pôr mais uma vez? Não, para trás. Então, as mesas que o DEFEM criou eram diferentes das sessões espiritualistas da época. Elas foram criando o seu próprio ritual, elas se nomeavam as seguidoras da Cruz Branca, porque o viés era um viés cristão. Elas acreditavam no impulso crístico no mundo, diferente da religião. Elas acreditavam no impulso crístico, na vinda de um mestre chamado Cristo. Um Cristo cósmico, não necessariamente o Jesus Cristo da Igreja católica, protestante. Né? É mais complexo. E elas se encontraram ao longo de anos, todas as sextas-feiras, para receber essas mensagens desses mestres que se apresentavam através de Sigrid. Sigrid era a médium mais proeminente, ela deitava no divã, Cornélia e Matilda davam suporte, e Hilma e Ana, que eram mais jovens, ficavam aprendendo. Elas não eram grandes médiums na época, perto das outras três. Então, o que elas faziam era ajudar a registrar nos diários. Então, tem diários do DEFEM desde aquela época. Pode ir. Elas faziam jejuns, elas faziam orações, né? E tinha esse viés. A gente quer encontrar o sentido da existência humana através das orientações. Até então, Hilma como artista e Hilma como buscadora espiritual eram duas coisas separadas. Até então. Até que, em 1905, Clemens, que é um dos diários, Clemens é um dos guias, fala com Ana e com Hilma. Fiquem atentas aos seus desenhos, pois eles são como ondas etéricas, nadando e fluindo, quando olhos e ouvidos puderem perceber o que vem do alto. E aí começam a acontecer nos diários desenhos. Desenhos de ondas etéricas, que são, inclusive, algumas muito parecidas com as ondas eletromagnéticas, com o átomo, etc., que, na época, elas não tinham acesso. Né? Pode ir. Esse é um trecho que eu acho muito importante, porque Hilma não se achava importante. Mas ela dizia, tem uma força dentro de mim que não me deixa descansar. Né? Então, aquela mulherzinha de 1,5 m, que passava desapercebida para muita gente, toda sexta-feira, durante 10 anos, ela se dedicava a essa pesquisa, além de todos os outros movimentos de estudo mediúnico. E, em 1905, um dos médiuns, um dos mestres, chama Hilma numa sessão do DEFEM e fala, você aceita pintar uma encomenda para o futuro? Uma encomenda para o templo da alma. Uma encomenda onde, no futuro, as almas humanas vão ter sede e vão precisar buscar o verdadeiro sentido. Não é para agora. Mas você aceita pintar? E ela disse sim. Aí está escrito no diário, ele diz assim, você disse sim muito depressa, porque você não sabe o que te espera. Você vai ser triturada no seu orgulho, você vai experimentar a escassez, a cegueira, e você nunca vai ser reconhecida na sua vida por esse trabalho. Você já aceitou, né? E ela disse, eu nunca me arrependi. Esse foi o meu sim, o maior sim que eu tinha que dizer na minha vida foi esse.
Ela deixa isso, as poucas coisas que ela fala na primeira pessoa sobre ela, falam sobre isso nessa época, né? Esse é um retrato que ela fez, é um autorretrato que é considerado um autorretrato da própria Hilma, né? Então, ela aceita o chamado. E aí está escrito no livro, né, num dos livros, que foi dito para ela: não espere que os signos e símbolos que você elaborou com muito esforço sejam compreendidos pelos irmãos que você encontra, mas trabalhe bastante para o futuro. Um dia você vai se alegrar por não ter abandonado essa aventura. As imagens devem se dissimular aos olhos do público antes do tempo de aparecerem chegar. E é interessante perceber uma coisa que eu acho que vale também, que é assim: até então, ela foi escolhida não porque ela era a melhor médium, mas porque ela era a única que tinha disciplina, isso estava escrito, para ir até o fim com essa encomenda. Porque as outras realmente pularam fora porque não deram conta. Inclusive, a Ana adoeceu. Mas é lícito dizer que, no começo, todas ajudavam na encomenda para o templo. Ana era a artista principal, mas as outras ajudavam também com esboços, etc. Pode ir. E isso não é dito necessariamente, né? Elas não são reconhecidas. Agora, a Fundação está fazendo um caminho diferente, está reconhecendo as outras mulheres, inclusive Ana Cássio. Mas até, eu tenho 17 anos que eu trabalho nessa pesquisa, até o ano passado, não se comentava de Ana Cássio como uma artista também dentro do caminho. Vocês estão diante do que é considerado hoje a primeira pintura abstracionista até então descoberta na história, no fio da história da arte. Essa é a primeira pintura feita dentro do caminho da encomenda para o templo. Pode ir? Kandinsky, a primeira pintura considerada no fio do tempo, o primeiro desenho abstracionista, foi em 1908. Aquele era de 1906. Pode ir? Então, a primeira série da encomenda para o templo se chama o Caos Primordial, que basicamente é uma gênese, né? E aí eu trouxe algumas, não tem as 26 aí, porque não dá para mostrar. A partir de agora, vocês vão ficar meio numa degustação, porque eram 1.200 obras. Eu tive que fazer uma curadoria, que a partir de agora eu começo a mostrar o trabalho dela dentro do fio, né? Mas eu escolhi alguns bem importantes. A primeira coisa é olhar as duas primeiras pinturas, que têm cores muito diferentes das outras. Por quê? Ela estava educada a pintar com a paleta da academia. Então, era muito difícil para ela enfiar um amarelo ouro, né? Era muito difícil colocar outras cores vivas, porque ela ainda estava presa num rigor acadêmico. Depois ela começa a desenvolver esse discurso todo de cores, que tem um léxico com mais de 200 páginas, onde ela vai identificar o que cada letra, cada fonema, cada vogal significa numa linguagem própria, que não tem a ver com língua sueca, com sânscrito, com nada. É um léxico de fonemas, de sons. No princípio não era o verbo? Então, são sons, né? Existem algumas palavras importantes e cores que, a partir de agora, eu convido vocês a olhar dentro desse léxico como um gabarito mesmo, né? Como um gráfico. Os mestres, né, os mestres que orientavam Hilma e as outras mulheres até um determinado momento, todos deixavam claro o seguinte: as cores também estão contando uma história. O amarelo está falando de um âmbito masculino da alma, que Jung depois chamou de ânimos. O azul, de um âmbito feminino da alma, ânima. Então, essa polaridade da alma estava no amarelo masculino e no azul feminino. E, quando a gente junta esses dois, a gente encontra o verde. Então, dentro da forma como, da linguagem do caos primordial, ela vai desenvolvendo essa linguagem através das cores e as letras, as mais importantes que eu quero contar. O W e o U, né? O U como a parte espiritual e o W como a parte material da vida, matéria e espírito. E o H era a ponte que conectava o mundo espiritual e o mundo terreno. Então,
começa a criar uma linguagem própria, né? Até então, de forma totalmente inconsciente, ela obedecia o que ela via e ela dizia o nome dos mestres, e ela dizia: um está segurando a minha mão, outro está me ajudando a misturar as cores. Ela tinha nome para cada um deles, tinha um caderno com cada um tinha o seu próprio caderno, o livro de Clemens, de Amaliel. Essa encomenda, Ananda foi um dos grandes mestres dessa encomenda. Ananda era o discípulo amado de Siddhartha Gautama. E ele dizia no próprio roteiro lá das sessões de que ele tinha vivido uma vida na Terra, no Tibete, e que ele tinha encontrado a espiritualidade a partir do impulso, né, do budismo, mas que depois ele reconheceu o impulso crístico numa outra esfera onde ele estava, como um impulso necessário para o desenvolvimento da consciência. Então, Ananda era um dos discípulos, era um dos mestres, que foi discípulo de Buda, né, de Siddhartha Gautama. Outro é Gregor, que foi São Gregório, dentro da minha pesquisa. Ele vem do Monte Ararat, que fica na Armênia, e lá na Armênia, São Gregório era o santo da iluminação cristã. As primeiras igrejas cristãs construídas estão na Armênia, né, nesse hemisfério do cristianismo. E Gregor era um dos mestres dela, né, e que tem toda uma pegada também para esse lado do cristianismo. Pode seguir. Então, isso são trechos, eu peço licença para colocar, porque eu acho que isso sustenta, né, o caminho da ciência espiritual dela, né? Você deve apresentar a ideia de evolução em círculos sempre mais largos, e essa evolução é o que dará cor e forma ao que você irá construir. Em todo o seu trabalho, no mais íntimo, em cada trabalho, você vislumbrará a grande vida, forte, dando espírito e forma a tudo o que é. Então, essa é uma das obras do Caos Primordial, que, segundo os mestres e segundo o que ela acreditava, eram capítulos de uma grande enciclopédia. Por isso, deveriam ser vistos na ordem certa, como páginas de um livro, como volumes de uma grande biblioteca espiritual. Pode ir. E aí, gente, é muito interessante, porque isso veio depois do Caos Primordial. E aí, cadê o abstracionismo? Né? Porque não era o foco. O foco não era abstrair. O foco era expressar a vida da alma para que, no futuro, a gente entendesse e encontrasse aquilo que a gente buscava nas pinturas. Pode passar? Tem vídeo. É tão cheio de detalhes que eu tentei ser um pouco mais detalhista com vocês também. Uma mulher de azul, a alma feminina, né? Passa de novo. Os 4 corpos sutis, que dentro de um caminho mais sutil nós temos corpos, né? O corpo mental, o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo emocional. O coração como um órgão espiritual sensível, né? As mãos femininas, né, da alma, que seguram esse coração. E eu acho que vale passar para o último slide de novo, sem o vídeo, para a gente olhar para ela de novo. Olha lá. Ânimos, né, o masculino e o feminino. Os órgãos estão aqui. Os rins, o fígado, o pulmão e o coração. São considerados órgãos também sensíveis. Para quem estuda a ciência espiritual, o fígado recebe um impacto astral. O coração tem uma relação, é o único órgão que não adoece por câncer. Ele tem uma proteção espiritual, porque ele ancora, né? O rim tem toda uma relação também astral. Então, isso é ciência espiritual, né? Não dá para eu contar, mas os órgãos contam histórias também. E os corpos sutis em verde, como o encontro do ânimo e da ânima nesse caminho. Essas pinturas são chamadas pinturas preparatórias. No meu grupo de pesquisa, todos estão convidados a pertencer a esse grupo, a próxima série que estamos estudando é essa. Pode ir. Não, mais um.
Aí, essa também faz parte das pinturas preparatórias. E aí não tem alma, e tem sim o ser humano, o homem e a mulher, porque não está de amarelo e azul. Então, quando não está de amarelo e azul, não é na instância da alma, é na instância física. Esse homem, essa mulher, diante desse ser crístico, dessa representação crística, que não é Jesus Cristo da religião. Se a gente estuda a teosofia, se a gente vai para a antroposofia, o Cristo cósmico é um impulso espiritual na Terra, assim como o Buda foi um impulso espiritual de consciência, né? Então, ela traz o Cristo representado ali em azul e amarelo como ânima e ânimos, e aqui como mulher e homem, que é diferente. É porque a gente tem, às vezes dá uma bugada, mas deu para entender a diferença? Né? Pode ir. Aí, olha que interessante, eu não vou ler para não ficar longo, mas o que ela dizia em 1906, quando ela começa a pintar a encomenda? Que ela não questionava, que ela simplesmente pintava o que aparecia, né, como era. Né? Então, elas eram diretamente pintadas sem desenhos. Ela não tinha um esboço prévio. Ela não, como nós, artistas, né, a gente vai desenvolver um processo, o livro do artista é isso também, né, para poder transformar isso numa pintura, numa obra. Não, ela ia e fazia. Né? Sem mudar uma única pincelada, mas dentro de um caminho de obediência cega. Isso em 1906. Eu acho que isso é muito importante, porque isso é o paradigma da minha pesquisa. Pode ir. As 10 maiores vêm depois das séries preparatórias. Então, olha que interessante. Aquelas pinturas do homem e da mulher, que eu mostrei há pouco, vieram antes dessa série. E depois vem outras. Né? Essas obras têm 3,20 metros por 2, e toda essa medida, 3,22, 2,39, eram medidas exatas, colocadas pelos mestres como uma geometria, uma matemática sagrada. Tinha uma proporção certa. Enquanto a do caos primordial tem 26 centímetros, quase 1:4, assim, essas tinham quase 3 metros e tanto. Olhar para uma pintura pequena te leva para um lugar, e está diante de um portal de quase 3,5 metros, te leva para outro lugar. Eu não sei, alguns de vocês já estiveram diante dessa obra? É vivo, não é? É uma holografia, isso é holográfico. E é de arrepiar, e eu vou contar mais mistérios sobre essa obra. Né? O primeiro mistério, pode passar que agora eu vou mostrar. Isso é um filme sobre ela. Né? Os 2 filmes que existem sobre Hilma, eu questiono e choro de tristeza, porque não é por aí, mas, enfim, tem 2 filmes sobre ela. Eu conheço uma das diretoras, inclusive, que é a Alina, uma alemã, mas levou uma pegada de gênero, colocou Hilma namorando Ana. Qual que era a relevância disso? Porque não deixou nada escrito sobre isso. Só uma suposição de que as duas eram namoradas. Mas o que acontece de mais importante? Uma obra, um Canva de 3,20 metros, hoje já é difícil de arrumar, né? Naquela época, um Canva de 3,20 metros por 2,60, além de ser caríssimo, como é que você esconde isso, gente? Como você esconde 10 obras nessa proporção, pintando escondida? Primeiro, tinta a óleo suficiente para pintar. Canva para isso. Ela não tinha dinheiro. Ana comprava o material para ela. Ana era herdeira. Ana era muito rica. O que elas fizeram? Pegaram papel pardo, papel craft, emendaram, colaram, e depois colaram tecido por trás, só para sustentar o papel. E fizeram têmpera, porque era mais barato, para poder executar as 10 maiores. Esse material ficou quase 70 anos guardado num porão úmido, enrolado, úmido e escuro na Escandinávia. O que acontece com uma tinta têmpera na escuridão e na umidade?
Quem pinta sabe. Mofa. Adivinha o que aconteceu quando eles abriram as pinturas? Nada. Não tinha um fungo. Eu estou falando. Só acontece esse fenômeno em coisas vivas. Coisa viva não mofa. Pode ir. Eu vou mostrar algumas imagens. Eu não vou trazer tudo, mas essa é a infância, a juventude, a fase adulta. Cada uma delas tinha duas. A fase adulta tinha 4. Pode ir. A maturidade e a velhice. Volta à maturidade só um pouquinho, porque eu estou nessa fase, eu adoro ela. Eu dou uma palestra inteira sobre as fases da vida, olhando para as 10 maiores, né? Inclusive, em Bilbao, agora, vão ter mais de 200 obras de Hillman no Guggenheim Bilbao, aquele Guggenheim maravilhoso de titânio, e eu estou levando um grupo para a gente estar diante desses portais de novo. Pode ir. Bom, aí, logo depois das 10 maiores, totalmente abstratas, né, chega essa, a evolução. A evolução tem o ser humano, tem o grau e tem linhas de conexão, amarela e azul. E a palavra evolução aparece o tempo todo com o rosa, o preto e o branco. O rosa simbolizava o amor puro, genuíno, o branco a paz e o preto a ausência de paz, né? Essa escuridão da alma. Essa, como eu disse a vocês, todas as séries elas tinham letras, grupos e números, e tudo isso combinava com os diários. Isso é um tratado científico. Pode ir. Bom, aí acontece algo. Tinham 2 anos que ela estava pintando escondida. A mãe ficou cega. Lembra que os mestres falaram que ela ia experimentar a cegueira? A mãe fica cega. Ela entrega o estúdio. E, quando ela entrega o estúdio, ela tem que ir para o apartamento onde a mãe morava. Só que a mãe estava cega. Então, ela podia pintar escondido. Né? A mãe não viu o que ela estava fazendo. Ela vai e começa a pintar nesse apartamento, porque ela já fica sem recursos, e ela simplesmente está esgotada. Ela não consegue mais ter essa vida dupla. De dia, ser pintora, retratista, paisagista, e, de noite, pintar essa profusão de coisas. As 10 maiores, ela pintou em 7 meses. Ela estava exausta. Né? E, então, ela entra num questionamento. O que é isso tudo que eu estou pintando? Ela podia ter passado esse lugar, né? Não, mas ela questionou. O que é isso tudo que eu estou pintando? Eu quero entender o que eu estou fazendo. Eu quero ter consciência. Aí ela vai assistir uma palestra de um tal de Rudolf Steiner, que era secretário-geral da seção teosófica da Alemanha. Mas ele estava na Suécia, em Lund, dando uma palestra dentro da Sociedade Teosófica. E ela fica muito impactada com esse homem. Rudolf Steiner, acho que a maioria de vocês deve ter ouvido falar, ele foi aquele que desenvolveu a ciência espiritual da antroposofia. Mas, em 1908, ele era secretário-geral teosófico. Né? Depois, ele rompe com Annie Besant e funda a antroposofia em 1912, 1913, quando ele funda a Sociedade Antroposófica. Quando ela encontra Steiner, e essa carta eu achei lá nos arquivos do Goetheano, da Escola de Ciência Espiritual, ela escreve para ele e fala: Dr. Steiner, por favor, visite o meu estúdio, porque eu pinto uma série de pinturas que eu quero que o senhor passe pelo seu viés, porque os meus guias espirituais disseram que eu só posso mostrar para o senhor. Eu não podia mostrar para ninguém, mas para o senhor eles deixaram eu mostrar. Então, por favor, me ajude a entender o que é isso que eu estou pintando. De outra forma, ela ia passar o tempo todo pintando cegamente. Né? Então, ela aceita, ele aceita. Na verdade, o que acontece é que ele responde à carta dizendo: eu não posso ir, eu não tenho tempo para ir. Só que ele vai. Porque tem registros de que ele foi, tem a letra dele escrita no diário, num papelzinho. Sabe quando a gente
está namorando e cola o papel de bala no diário, tem o papelzinho com uma observação dele no caderno dela, com a letra dele, né? E ela escreve, o doutor Steiner esteve aqui, falou sobre a obra tal, sobre a série tal, e me fez uma pergunta. E aí, gente, isso que eu vou trazer para vocês, pouca gente sabe, porque pouca gente, de fato, teve acesso a essa informação, que é do curador dela, que leu todos os diários, que é um professor de artes da Escola Waldorf de Erna, onde foi encontrado todos os diários e todas as pinturas. Então, ele hoje é um senhor, mas ele era um adolescente, ele era estudante de artes na época, quando o professor dele chama ele e fala, vem cá, nós vamos abrir uns porões aí, porque tem um velho chato que está me enchendo o saco para eu ir ver as coisas que tem lá. Porque, quando Hilma morre, ela deixa um testamento, e o herdeiro direto era o sobrinho neto dela, e ela deixa escrito o seguinte, daqui a 30 anos depois da minha morte, você abre isso e oferece para as pessoas do Museu de Arte Moderna verem, para a Sociedade Antroposófica, para pesquisas, porque isso é um processo que precisa continuar a ser estudado. Ela morre, quando ela morre, ele é jovem, ele fica apavorado, porque era em plena Segunda Guerra Mundial. Ele fica morrendo de medo, mas ele guarda, porque ele tinha muita gratidão por essa tia, né? Era o sobrinho mais próximo dela. Ele guarda, e ele vai batendo na porta assim que passa o tempo que ela deixa o tempo estabelecido. Ninguém quis ver. Uma outra obra que ele levou no museu, no Moderno Museu, eles hoje devem estar, né, bem arrependidos, mas uma outra que ele levou lá, não, isso de uma mulher, o que é isso? Não se interessavam. E anos se passaram, ele já estava velhinho, quando ele liga de novo para uma escola Waldorf em Arna, onde estavam guardados, e fala, por favor, eu vou morrer, eu tenho um monte de pinturas que eu preciso deixar com alguém. E esse professor de artes que atende, né, junto com o Ulf Wagner, né, que é esses dois, né, tanto o professor quanto o Ulf, então tem o Alok e o Ulf, eles aceitam ir lá ver. E foi o Ulf que eu entrevistei, o Ulf diz o seguinte, ela recebeu uma pergunta de Steiner. Steiner fez uma série de críticas sobre o trabalho de uma forma apurada dentro da ciência espiritual, ele falou da serpente luciférica, né, sobre o caminho todo que ela estava pintando. E ele fez uma pergunta para ela, e eu acho que vale essa pergunta para todo mundo, né? Ele falou, isso tudo que você pintou, de tudo isso que você pintou, onde está você? O que de seu tem aqui? Porque você está sendo uma intérprete, você está sendo uma transmissora de uma mensagem, uma tradutora do mundo espiritual. Mas onde está Hilma af Klint aqui? Pode passar. Esse foi o tempo que ela ficou em silêncio, sem pintar nada, pensando sobre essa pergunta. 4 anos. Ela ficou 4 anos sem pintar. Nem um retrato, nem uma paisagem, nem uma pintura mediúnica, nada. Pensando sobre o que significava estar inserida naquele processo como uma missão também da individualidade dela, não só como uma tradutora. E, em 1912, ela volta a pintar. E, depois de tudo que vocês viram até agora, olha o que ela volta a pintar. Mas eu acho que vale a gente refletir sobre isso, dentro da nossa própria biografia, né? Em que momento a gente percebe que a gente está sendo levada no automático, e em que momento a gente se apropria do nosso destino e fala, isso também tem que ter a minha letra. A Adélia Prado fala isso, né? Mineira como eu, poetisa maravilhosa, que acabou de ganhar, né, os prêmios mais grandiosos da literatura. Está até no meu livro, ela fala assim, eu sei que Deus mora em mim como sua melhor parte, sua melhor casa. Eu sou a sua retorta alquímica, eu sou os seus 2 olhos, mas essa letra é minha. E eu acho que foi isso que ela vivenciou ao longo desses 4 anos, porque nessa transição de 1908 para 1912, Steiner rompe com a Sociedade Teosófica por uma questão óbvia de que
dentro da teosofia, eles sustentavam que Krishnamurti era a encarnação do Cristo. E ele disse, não, Krishnamurti não é a encarnação do Cristo. Krishnamurti é um ser espiritual de alta patente, mas o Cristo não encarnou ainda. Eu nem sei, ele não falou ainda, não encarnou. E ele rompe e ele funda a antroposofia, que antropos é ser humano, sofia, sabedoria. Teosofia é a sabedoria de Deus, antroposofia é a sabedoria humana. E o que ele faz? Ele reúne todas essas correntes do Oriente e ele transmite a linguagem, a partir de então, não só para os iniciados, mas para qualquer pessoa que quisesse acessar um conhecimento esotérico. Tá? Então, ele começa a falar sobre todo esse caminho da alma, do espírito, do corpo, mas num outro lugar. E, logo em seguida, vem a Primeira Guerra Mundial. Então, ele começa a falar dentro de chão de fábrica, para os operários. A escola Waldorf foi fundada numa fábrica de cigarros Waldorf, para os operários, porque as crianças estavam traumatizadas na guerra, e um dos amigos de Steiner chama e fala assim, e aí, como que a gente pode ajudar essas crianças a não entrar nesse trauma da guerra? E ele desenvolve a pedagogia Waldorf, que traz a arte, que traz ritmo, que traz música, e que traz as épocas das estações, que, na época pré-cristã, árvore da sabedoria, árvore do conhecimento. Ela pinta em aquarela com tintas metálicas, né? Ouro, cobre, prata e bronze. É uma série de 7 imagens, que eu não pude trazer todas, porque a aula não é sobre árvore. Mas vocês conseguem perceber que começa a ter diferença do que ela estava fazendo para o que ela está fazendo agora, né? Ela começa a trabalhar a partir de uma consciência diferente, onde ela entra com a mão dela. E ela fala, agora ninguém pega na minha mão mais. Agora eu estou pintando. Eu recebo a informação, mas quem está pintando sou eu, né? A partir de uma interpretação e de um conhecimento. Ela estuda. Um dos princípios da busca daquele que quer despertar espiritualmente, isso Steiner traz, passa por um tripé. Conhecimento, estudo, meditação e prática. E cada um vai encontrar a sua forma de meditar, cada um vai buscar o conhecimento a partir daquilo que é verdadeiro para si, e prática para ser coerente com aquilo tudo, né? Pode ir. Bom, essa é uma das séries mais maravilhosas para mim. O Cisne, para mim, é de chorar. Assim. São 40 e poucas obras. Eu não vou conseguir trazer todas, mas essa é a número 1. Dentro dos tratados alquímicos, existe o pássaro negro e o pássaro branco, retratando essa dualidade e essa complementariedade, né? Polaridade e intensificação. A série do Cisne, ela vem do grupo 9, então já vieram 9 séries antes. Ela trabalha a série do Eros, a série da Rosa, a série daquelas que eu mostrei para vocês antes, inclusive a Árvore da Sabedoria. E quando ela entra nessa, olha o que ela faz. Ela começa a trabalhar a figura com as imagens abstratas, e ela diz, essa é essa. Eu só estou mostrando de um jeito diferente. Pode ir, tem um videozinho dos detalhes agora. É tão maravilhoso ver isso ao vivo que eu falei, eu vou tentar mostrar o que eu consigo. Como é que está de tempo aí? Mas a gente começou às 8h20. Então tem 1 hora. Tá? Então agora eu tenho mais meia hora. Está cansativo, gente? Eu posso falar mais meia hora? Eu só queria lembrar, é interessante, pelo menos para mim, que naquela obra de 1913, que ela rompe, que ela coloca a digital dela, etc., Sim. estreou uma obra em música em Stravinsky, que é a Sagração da Primavera, que quebrou paradigmas e foi extremamente mal recebido. Está vendo? Se ela tivesse mostrado isso lá naquela época, né? Porque os guias falaram, não
mostra. E Steiner, isso é importante, que bom que você falou isso, porque me trouxe a memória do que eu tinha que falar. Steiner olha para aquilo tudo, antes de fazer a pergunta fatídica, ele fala assim, tudo isso que você pintou tem que esperar 50 anos para ser mostrado. Porque ninguém está pronto para ver isso. E aí também foi um dos motivos que ela ficou paralisada há 4 anos. Porque até então os guias falaram, é para o futuro, você não vai ser reconhecida. Mas eu acho que ela não imaginou que esse futuro ela não ia estar viva. E quando ela fez as contas, ela tinha 56 anos, quando Steiner vê a obra, ela fala, putz, mais 50 anos eu vou estar morta. Como que eu vou fazer isso tudo? Né? Então, muito legal isso que você falou, porque eu tenho outras teorias do porquê que ele falou isso, e eu vou contar depois. Né? Mas essa obra do Cisne é de uma beleza. Pode passar mais uma vez o vídeo? Ó, isso é cisne. Não, pode ir. Isso é cisne também. Pode ir. Isso é cisne também. Isso é de uma riqueza de detalhes, porque vocês estão vendo os cubos? Vocês estão vendo os cubos aí dentro? Tem vários cubos. Aquela mandala de cubos, são cubos de carbono e de cristal. Tem o diamante e tem o carvão. São processos alquímicos. Pode ir. Isso também é o cisne. A teoria das cores aí. Ela estudou Goethe. Até porque Steiner se baseava na teoria das cores. O goetheano se chama goetheano por causa de Goethe, a casa do Goethe, do fenomenologista, né? Também um transgressor, né? Que chamava Newton de um tratante. Pode ir. Logo depois do cisne vem a pomba. Essa foi uma das capas das 2 primeiras edições. Né? A pomba já traz outra numeração, né? Outro grupo, outros números. Agora, olha diretamente para essa obra e daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes. Pode ir. Tudo que ela pintava para justificar depois nos diários, ela trazia, porque a gente não tinha lá um Canva, né? Ela não tinha um Canva, ela não tinha uma lente para mostrar. O que ela fazia? Nos diários, depois que ela pintava, ela traduzia os detalhes. Aqui está escrito detalhe. Isso aqui está aqui embaixo. E aquilo lá dentro está ali. É um caduceu, 2 serpentes. E tem uma transição de cores ali. Dá para ver ali. Isso é lindo. Gente, é de uma beleza que, assim, essa não estava na Pinacoteca, mas vai estar em Bilbao. Estava no Guggenheim, Nova York. Aí eu poderia falar horas sobre essa obra, porque aqui tem a chama trina. Não sei se vocês já ouviram falar da chama trina. A chama trina, ela vem de uma escola antiga, mas muito antiga, de nenhuma doutrina necessariamente, mas que traz formas, segundo esses mestres, né, pré-egípcios. Todos nós temos uma chama trina no nosso coração, que os videntes, os clarividentes conseguem ver. E a chama trina, ela tem o rosa do amor, o dourado da sabedoria e o azul do poder. Amor, poder e sabedoria formam uma tríade onde o ser humano deveria desenvolver as 3 chamas igualmente, em equilíbrio. Por quê? Poder sem amor vira tirania. Sabedoria sem amor vira conhecimento, que não necessariamente é para o bem, pode ser manipulado também. Só o amor sábio é poderoso, segundo a escola da chama trina. E ela pinta a chama trina o tempo todo. Tem que ter olhos para ver. Pode ir. Essa é a 2ª pintura da série da pomba. Pode ir. E aí eu tenho um vídeo. Esses são os detalhes. Olha o nível de detalhamento do vórtice que está dentro do coração. Como ela vai mostrando essa engrenagem dentro do coração, nas cores da chama trina, em cobre, ouro, prata. Os metais, dentro também de uma visão da ciência espiritual, eles têm uma relação. O ouro tem a ver com o coração, o chumbo com o fígado, né? O cobre com os rins,
E todos esses metais atuam também nos medicamentos antroposóficos, né? Os medicamentos antroposóficos, eles são dinamizados com metais. Pode ir. Aí agora é um vídeo, porque isso é tão maravilhoso que eu fico tentando mostrar o que eu consigo. Aperta lá o vídeo. Aí. Ficou muito rápido, mas é para vocês verem. É um DNA, não é? É um DNA. Pode ir. Pode seguir. Então, não. Assim como não tinha do átomo. Eu dei uma palestra na Argentina para um grupo de cientistas, e aí ele falou, essa data aí dessa obra está errada. Eu falei, por quê? Ele falou, porque isso aí é uma molécula de carbono, e ela só foi reconhecida e vista a olho nu não sei quantos anos depois. Eu falei, pois é, mas ela pintou antes, né? Aqui, gente, é a mesma série da pomba. E ela traz o guerreiro e o dragão. É uma luta do dragão e do guerreiro com duas cabeças, uma que é ligada ao pescoço do dragão. Eu peço desculpas pela dificuldade de mostrar isso em slide, porque é muito requintado, mas o olho de uma das cabeças e a boca de uma das cabeças é ligada ao pescoço do dragão. Não, faz parte da série da pomba. Tá? Mas essa dá para fazer uma aula só do dragão e do guerreiro, porque tem toda uma relação mística e arquetípica com essa luta contra o bem e o mal, a partir da polaridade de Lúcifer e Ahriman, que são dois seres dentro da antroposofia, um mais levando o ser humano para a matéria e tirando ele de todo um caminho espiritual e mostrando o que vale, é isso aqui. Ó. É o que você pega, o que você controla, o que você domina, esse Ahriman. E Lúcifer é aquele que te tira e fala assim, você é Deus. Isso tudo não tem importância. Então, são polaridades também, né? Seres que estão no mundo como aliados e não como inimigos, para nos ajudar a encontrar o caminho do meio. Aí o guerreiro está ali para isso. E aí o terceiro guerreiro, ele descansa a espada, porque ele doma o dragão. E olha as cores da nossa bandeira ali. Sou eu que estou dizendo. Pode ir. Pode ir, é um vídeo. Olha o nível de detalhes. O dragão transparente dentro de 7 anéis. As cabeças ligadas, boca, olhos, meio esqueléticas, né? Bem sinistras, na verdade. Essa tem 1 metro e pouco, 1,20 m. E essa é canva com óleo. Porque aí ela vai ganhando outras possibilidades. Pode passar? Essa também é pomba. Quando veio a guerra na Ucrânia, eu postei essa foto. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, tem tudo a ver e tal, é recente? Eu falei, não, é de 1915. Né? Porque é a bandeira da Ucrânia, né? E a pomba, dentro do simbolismo, é Sofia, que é a sabedoria na gnose. Né? A pomba é o Espírito Santo, que é a deusa. Né? É o Espírito Sanante, mas é a imagem feminina da Trindade. Né? Que a gente não vê isso tão facilmente. A mão arrancando a asa, volta lá, e o sangue pingando na terra, que é o princípio crístico. O sangue do Cristo eteriza a terra. Né? Pode ir. Isso também é pomba, gente. Acreditem ou não, a série da pomba é imensa. Aí ela traz o zodíaco, né? Ela traz o zodíaco, ela traz os planetas, ela traz ali dentro, 2 arcanjos lutando. A gente tem que chegar perto. Eu fiquei na exposição dias, em Oslo, foi muito interessante, que chegavam grupos do leste europeu para vê-la, e eu ficava sentadinha ali, né, quietinha, igual uma espiã. E aí chegavam aqueles grupos, né, católicos ou protestantes, aquele povo bem religioso, e eles iam chegando e olhando, e olhando, e olhando, aí de repente eles falavam assim, mas várias pessoas, porque elas viam coisas lá dentro. E elas, aí começava a chorar. Pode ir.
Aí, esse, olha lá, o que está lá no centro. E isso é pigmento metálico. Ela começa a usar os pigmentos metálicos depois de 1912. Ela começa a pôr a letrinha dela ali. E uma coisa interessante, para os mestres, o H era a ponte entre o espiritual e o físico. Qual que é a letra que começa o nome dela? Eu não sei se ela um dia fez essa associação, mas o dia que eu fiz foi muito tocante. Pode ir. É vídeo. Aquilo lá é uma obra toda, o detalhe faz parte da obra. Não, está indo para trás. Não, eu sei, mas eu sei. Ah, Esse do lado, essa é a última da série. Vai lá, passa mais uma e depois mais uma. Isso é o detalhe no diário. mas isso aqui é uma obra em si, ou não? Vou mostrar agora, quer ver? Próximo, é vídeo. Coloca aí. Agora vocês vão ver, olha lá. Aquele era o caderno, e esse é a obra em si, ó. Tá? A obra na moldura aí, ó. Fazia. Porque aí ela já estava estudando antroposofia, ela se torna membro da Sociedade Antroposófica, começa a estudar as palestras de Steiner, junto com a enfermeira da mãe, porque aí a mãe precisava de uma enfermeira, porque era cega, e a enfermeira era alemã, que falava sueco. Então, elas começam a traduzir as palestras do Steiner, que é a Thomasine Andersen, que foi uma grande parceira dela na vida toda, com esse se torna antropósofa. Pode ir? Não, mais um. Aí, enfim, em 1915, ela termina a encomenda para o templo com o tríptico do altar. Esse, eu não sei se vocês viram, na Pinacoteca tinha uma sala escura só dela. Eu fiz uma noite de meditação lá com um grupo, com tigela de cristal. E aí, nesse tríptico, vocês já devem ter visto em igrejas, o tríptico também do Cristo crucificado, da Anunciação de Maria, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, né? Ela nunca deixou nada escrito sobre isso, mas a gente pode ver aqui, né? Esse lugar do nascimento do Cristo, desse ser solar, a morte, aqui tem a chama trina, e aqui tem uma espiral entrando na Terra, e o Sol com vários metais, e dentro tem... Acho que tem um vídeo desse. Deixa eu ver se eu pus nesse. Tem. Coloca aí. Isso é folha de ouro. E aí vem a estrela, que esse é um símbolo alquímico, feminino e masculino juntos. É a integração, né? E o violeta lá dentro, né? Pode ir. Bom, essa obra, ela escreve o seguinte, atrás da obra, ela fala: esta é a pureza humana. Esta obra encerra a encomenda para o templo. Mas essa não foi encomendada. Essa é Hilma. É a assinatura dela. E em nenhuma exposição, ao longo desses 17 anos, na verdade, ela começou a ser exposta mesmo, as primeiras exposições dela tem talvez uns 8 anos, né? Nunca colocam essa obra exposta. Ela está guardada nos arquivos da Fundação. Porque depois daquele tríptico, como que os curadores vão colocar essa obra? Então, existe uma polêmica muito grande no mercado de arte, dentro do mundo da curadoria, porque as exposições não mostram não mostra o cisne e depois do cisne. Existe toda uma dinâmica de sustentar que Hilma era uma pintora abstrata, ponto. Eu, Luciana, digo a vocês, ela era uma alquimista. E ela pintou abstrato porque era a forma como ela via o mundo. Ela era uma cartógrafa do invisível, mas não era como Kandinsky, Mondrian, dentro de um movimento para sustentar esse lugar do abstracionismo. Era mais do que isso. E talvez a minha missão, quando eu falo dela, é de lembrar isso, porque ela deixou isso escrito.
né, que ela queria que a gente pudesse encontrar na obra dela, não necessariamente um produto, mas um portal de acesso para as perguntas que cada um tem. Não sei quantos grupos eu já levei para vivências, e eu trabalho com arte meditativa, contemplando a obra dela. Cada um tem uma pergunta biográfica, cada um tem a sua pergunta. E, ao dialogar com a obra dela, eu não falo nada. Cada um encontra o seu caminho, cada um encontra um movimento que tira ele desse lugar, né? Então, é muito bonito, porque vocês estão vendo a cor da chama trina aí? Rosa, dourado e azul. Dentro desse grande buraco negro, né? Tem uma serpente saindo ali de dentro dela, de dentro não, de trás, entre as pernas, né? E ela olha para o futuro, né? Na interpretação dos desenhos de Jung, eu fiz uma pose em Jung, esse olhar para a esquerda é o olhar para o futuro. Sim. E a coroa dela aqui, ó, você estava falando isso hoje de fechar aqui, né? Stefânia é uma das grandes parceiras da comunidade hilma.com.art. Essa coroa protege o chakra coronário, né? Protege nosso acesso. Por isso que os grandes mestres tampam a cabeça, usam turbantes, né? Pode pôr, pode passar. Está acabando, tá, gente? Bom, acontece algo fundamental. Essa é uma pintura dela também, mas eu trouxe para ilustrar o que acontece em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial. Ela já tinha pintado a obra toda do templo, estava tudo guardado, e ela precisava guardar isso, esconder isso. Aí o que acontece? A Ana Cassel, junto com a mãe dela, que era viúva, a mãe da Hilma, que era cega, com a enfermeira e mais 2 mulheres, elas arrendam um sítio numa ilha, porque a Suécia é toda cheia de ilhas, né? Elas arrendam um sítio, uma propriedade, constroem um galpão do lado desse lote alugado, e como se fosse um celeiro. Aqui. De fora parecia um celeiro, mas era o ateliê com as pinturas, que ficavam expostas para elas estudarem, porque elas continuavam estudando. E elas eram vistas pelo pessoal da ilha como as esquisitas, porque um monte de mulher morando sozinha, em plena Primeira Guerra, sem um macho ali para cuidar delas, né? E a Hilma só usava preto, porque ela tinha pouca roupa, ela era muito modesta, ela tinha uma vida muito modesta. E ela andava pela praia, e o povo tinha medo dela, falava, ela é uma bruxa, ela é uma bruxa. Mas as crianças corriam para ela. O sobrinho neto dela foi entrevistar as pessoas da ilha e fala, ela era amada pelas crianças. E ela curava com as mãos. Então, os velhos que adoeciam, as crianças que adoeciam, ela tocava e eles saíam sem febre. Então, tinha essa visão da bruxa, da esquisita, né? No meu livro, eu conto isso de forma poética, assim, né? As esquisitas. Mas olha o que essas mulheres estavam fazendo em plena Primeira Guerra Mundial. Elas eram empreendedoras. Pode ir. Agora tem um pulo do gato aí que eu trouxe um pouco antes do que ela escreveu, ou do que ela foi viver na ilha, mas eu acho importante. A diferença do que ela escreve anos depois do que aquela hora que ela diz que ela obedece. Ela fala, o que eu mostro para mim é mostrado dentro de... O que é mostrado para mim é mostrado dentro de mim. E, para deixar isso claro, meus próprios pensamentos geram o que descrevi. Por isso, tentei mostrar o que eu vou investigar, que o que eu vou investigar passa pelo ponto central do meu ser, que é o coração. Com o coração, eu pego a insinuação que recebo e depois a produzo como imagens mentais. Meus estudos são conduzidos independentemente dessas imagens mentais, mas, para realizá-las, eu tenho que convertê-las através dos meus pensamentos. Perceber a diferença? A virada de chave? Ela começa a trabalhar com aquilo que ela recebe, se apropriar daquilo, para, de fato, ter consciência do que ela está fazendo. E ela escreve nos diários, ninguém pega na minha mão mais. Os guias se afastaram. E aí, quando a gente estuda sobre livre-arbítrio, né, quando a gente vê, eu sou mãe também, né, quando eu vejo um filho que está indo por um caminho ali, mas
até onde eu devo interferir, até onde é a escolha dele, isso é amor também. Os guias podiam continuar dando as ordens e ela repetindo e fazendo, e terminando a encomenda. Era o que eles pediram para ela fazer. Mas ela questionou, o que é isso que eu estou fazendo? Deixa eu mostrar para alguém. Pode mostrar para o Steiner. Tá, ficou 4 anos sem pintar. Eles respeitaram. E quando ela volta a pintar, ele se afasta e diga, agora você pediu esse caminho de liberdade. Né? Nós somos expulsos do paraíso, né? Dentro do Gênesis, né? De toda a história do Antigo Testamento. Ela também recebeu esse chamado para a sabedoria. Por isso que a primeira série é a Árvore da Sabedoria depois. Né? A Árvore do Conhecimento, que vem a partir desse impulso. Eu tenho que renunciar a esse lugar confortável para poder encarar o caminho da consciência. Pode ir. E aí acontece uma coisa linda. Ela começa os diários de musgos, fungos e líquens, que já está todo traduzido para o português. E a gente vai estudar com a geometria. E ela fala, eu desejo entrar em conexão com toda a criação, com o grupo menor, para que a criança em mim tenha tudo nessa imensa luta da vida. Então, ela sai do âmbito cósmico, metafísico, ela pintou, ela fala isso, ela fala, eu já pintei a cosmogênese, eu pintei a história do ser humano na alma, eu pintei as fases da vida, eu pintei sobre tudo que eu podia pintar. Agora eu quero olhar para o musgo, para aquilo que ninguém vê, para o fungo na pedra, que está no escuro e que ninguém olha. E aí ela faz o tratado de musgos e fungos, que é de chorar, porque ela fala assim, e agora tem vários documentários, né, sobre os fungos e a importância deles no mundo. Naquela época ninguém falava nada sobre isso, cogumelo, musgo. E ela escreve sobre isso, e são tratados alquímicos de substâncias onde o ser daquele fungo, daquele musgo, daquela florzinha, né, se revela através da geometria, da forma, do princípio geométrico, porque tudo é espiritual, tudo que está no mundo espiritual é matemática. Tudo é matemática. As esferas, música é matemática. Né? Por isso que é a primeira grande manifestação divina, é a música. E ela traduz isso. Pode passar, porque tem um vídeo. Isso antes do vídeo, eu vou trazer os olhos dela. Azul límpido e um olhar tão amoroso. Ela era, né, esse ser íntegro, né? E ela escreve, concentre-se principalmente na maravilha que reside por trás de cada forma. Isso se chama vida. Ela escreve nessa época. Aí ela começa a escrever com a letra dela, não são os guias que falam, é ela dizendo. Ela pode ir, agora é um vídeo. Então, esse diário, que já está todo traduzido, e eu estou escrevendo o 2º livro, espero conseguir concluir até ano que vem. Então, isso tudo tinha um princípio. Ela fala, os líquens, por exemplo, ela fala, os líquens vivem com poucas raízes, com pouca terra, com pouca luz, com pouca água. Eles podem nos ensinar a viver com a escassez. E aí, quem traduziu esse diário foi o professor Jonas Bach, que foi um dos responsáveis por eu escrever o livro, porque ele era meu professor na Unicamp, quando eu fui fazer uma matéria lá. E ele falou comigo, você precisa, isso não é um artigo, isso é um livro e tal. Eu falei, mas eu não sou escritora. Ele falou, se vira. Eu falei, então você me ajuda a traduzir esse diário, que era do alemão. E aí ele começou a traduzir, ele me mandou e falou assim, toda vez que eu ando na rua agora, que eu vejo um musguinho, um funguinho, eu fico em plena devoção. E ele é um cientista. Vai lá, pode seguir. Bom, aí em 1920, né, a mãe dela morre. Essa é a Hilma com a mãe, cega. E ela pinta uma série que chama O Ponto de Vista das Religiões. Pode apertar, que eu acho que tem uma do lado. O Ponto de Vista das Religiões é uma série de 6 pinturas, onde ela pinta todas as religiões do mundo. Eu não vou mostrar as 6, porque é muita informação. Mas aquela é uma das primeiras, o ponto de vista sobre o judaísmo. E aqui, eu acho que é o muçulmano, os muçulmanos. É só preto e branco. Pode passar, e aí já não é encomenda para o templo. Pode passar, isso repetiu. Bom, aí só para contextualizar, na época que ela nasce, que eu trouxe todo aquele fio,
O Guarani estava sendo composto em ópera, em literatura, Carlos Gomes. Naquela época, a República, né, estava tendo toda uma revolução no Brasil, né? Então, já estava se começando a pensar sobre quem éramos, que identidade é essa desse povo brasileiro, lá em 1870, 1860 e poucos. Nessa época, quando ela começa a pintar a série das religiões, e quando a mãe dela morre, em plena Primeira Guerra Mundial, final, né, o modernismo no Brasil começa a Semana de Arte Moderna. Olha o tempo todo, no fio do tempo, né? E aí todo esse grupo, né, dos 5, né? É interessante que era os 5 também, cortou aqui. Tinha DEFEM e tinha os 5 aqui no Brasil, né? Pode ir. Bom, agora você vai gostar, viu? Ela vai para o Goetheano, ela vai para a escola da ciência espiritual, ela vai encontrar Steiner, porque a mãe morre e ela está liberada. Quando ela chega lá, Steiner, ela leva os diários de fungos, ela leva as pinturas das religiões, ela faz cópias, ela pinta 2 vezes a árvore da sabedoria. E dá para ele. Fala, eu quero que o senhor fique com isso, e tal, e tal, e tal. E ele fala assim, beleza, está tudo maravilhoso, mas agora chega. Agora você vai pintar aquarela. Olha quantas vezes na biografia dela ela teve que pular do abismo e começar do zero. Aquela que pintava aquilo tudo lá, começa a pintar molhado com molhado. E ela aceita, ela nunca mais faz nada geométrico. E ela tinha dores no corpo, ela tinha uma artrose, um reumatismo, e ele começa a tratá-la com aquarela. Fala, vai dissolver um pouco, né? Vai fazer euritmia, vai fazer dança, vai. E ela fica no Goetheano estudando e pintando aquarela e estudando a doutrina das cores. Pode seguir? Olha essa aquarela. Não, para trás. E tudo isso tem um fundamento. Ela estava pesquisando, pode seguir, sobre a vida da alma. Eu tenho o manuscrito em sueco, dado pela Fundação, não consegui traduzir ainda, mas são só 240 páginas datilografadas sobre a vida da alma nessa época. Ela começa a estudar a fisiologia oculta do coração, dos órgãos. Pode ir? Bom, então, para resumir, isso é uma aquarela dela também. Então, ela cataloga tudo, porque ela percebe que ela está envelhecendo, então ela deixa tudo catalogado, faz revisões dos cadernos todos. Vem a Segunda Guerra, imagina, ela viveu 2 grandes guerras. Ela perde todas as amigas, todas morrem, ela fica a única viva. Ela dita a vida da alma que ela tinha escrito à mão para 2.400 páginas datilografadas, e ela deixa o testamento quando ela tinha 80 anos, dizendo que tudo que ela estava deixando era para o sobrinho, só podia ser aberto 30 anos depois da morte dela, que já tinha 20 que ela encontrou o Steiner, então ela fez a cálculo de 30, né, 50. E que tudo que ela estava deixando era para que, no futuro, a humanidade continuasse pesquisando o que ela tinha deixado, porque não tinha terminado, estava só começando. Pode seguir? E ela também pinta mapas visionários, ela vê, né? Ela vê coisas, ela começa a dizer, a deixar registrado o que ela estava vendo pelas datas. Pode seguir? Esse é o quartinho que ela vivia no fim da vida dela, cheio de aquarelas. Em 1944, em plena Segunda Guerra, ela morava em Estocolmo, sozinha, num anexo da casa de uma sobrinha, e ela sai a pé e ela é atropelada por um bonde, igual Gaudí. E ela morre dias depois por causa da fratura que ela teve na cabeça. Pode seguir? Então, últimas palavras para eu encerrar, né? Quem esmaga a forma e rejeita a sua condição presente para se lançar sobre os perigos desconhecidos na escuridão do universo, estica as mãos e grita por ajuda para atravessar o portão fechado. Esta alma também receberá assistência dos poderes da luz e se tornará uma pioneira para gerações futuras. Pode seguir. É um vídeo. É só para encerrar agora com um pouco dessa pequena, grande mulher, né, que nunca esperou nada. Ela passou uma vida sem encontrar um lugar de pertencimento, porque na sociedade antroposófica ela nunca foi reconhecida como antropósofa, porque ela fazia parte de uma
um grupo que, depois que Steiner morre, em 1924, eles não aceitam esse grupo. Existe um rompimento na sociedade, e, por ela ter sido uma pintora mediúnica, ela foi julgada pelos antropósofos. Então, tudo que ela quis doar e tudo que ela doou para o Goetheano desapareceu. E tudo que ela quis doar foi negado depois, né? Sendo que, no testamento dela, ela deixa, inclusive, tudo que ela tinha para a sociedade antroposófica. Então, ela não encontrou esse lugar na antroposofia. No meio artístico, ela nunca mais pintou como retratista e paisagista e nunca mostrou o que ela fez. Então, ela também não encontrou um lugar. Na família, a única pessoa que ela se sentia incluída era a irmã, que faleceu, e depois o sobrinho neto, que deu a ela o lugar, e, graças a ele, nós temos esse material hoje, né? Então, ela foi uma mulher além do tempo dela, buscando o lugar dela, e o lugar dela agora, eu espero que, de alguma forma, esteja entre nós. Né? Que cada um de vocês leve um pedaço de tudo isso, com a mesma devoção com que ela trabalhou a vida dela toda, né? Que sirva para vocês de alguma forma. Se vocês tiverem, pode seguir. Não, mais uma. Se vocês tiverem interesse, eu escrevi muito mais no livro, ainda tem muito mais para escrever. Existe uma comunidade de pesquisa e estudos, que é a rilma.com.art. Vocês podem acessar a newsletter, né, como faz parte desse processo. Tem gente do mundo inteiro, tem gente de Macau, em língua portuguesa, mas a gente tem uma relação. Stefânia acabou de sair, foi à Suécia. Nós temos uma relação direta com a Fundação Hilma Klint, e vão haver residências lá na casa, numa das casas da família Klint. A partir do ano que vem, eles estão criando espaços de residência lá, e nós fomos convidadas para serem essas representantes no Brasil, né? Dentro desse caminho da pesquisa, somos reconhecidas dentro desse processo. Não só eu, mas junto comigo está a Maria Eugênia, que é uma artista também, e a Stefânia, agora com a pesquisa dela com perfumes. E eu tenho pessoas na comunidade que transformam a obra de Hilma em dança, música, canto e agora em essências, né? Pode seguir, então. É isso, gente. Acho que é isso. Eu, mais uma vez, estou emocionado. Eu já vi essa conversa, eu já li o livro, né? E, para a gente que é artista, é sempre uma emoção, né? Descobrir um trabalho que tem uma profundidade dessa, assim, né?